Boa tarde, gente. Graça e paz. Pastor Lécio Dornas, falando direto aqui da cidade de Orlando, na Flórida. Nessa transmissão live, tentando alcançar aí o máximo de pessoas que a gente puder alcançar com essa live que tem como propósito o esclarecimento, trazer luz, compartilhar a visão, enfim, propiciar a todos que dela participarem uma visão mais ampla de tudo que estamos vivendo nesse tempo difícil, que é um tempo de, digamos assim, final de pandemia, final de quarentena e início aí de um novo normal, como se alardeia aí, como se falam aí, né? Um novo normal, uma nova realidade que alcança o mundo, né? Então, tudo leva a crer que as coisas não voltarão a ser como eram antes, né? As coisas vão se reinventar, elas vão ser novas e todos estamos falando sobre um novo normal, um novo contexto, uma nova realidade em todos os setores da sociedade, né? Pegando aí indústria, comércio, política, estruturas sociais, profissões, segmentos da sociedade, enfim, tudo que se vê ao nosso redor, inclusive também religião, etc. Percebe-se que tudo vai ser diferente, tudo vai ser novo, e a gente entende que nesse novo normal, cada um vai precisar também se reinventar. Cada um vai precisar também se reinaugurar, né? Apresentar para o mundo uma versão revisada de si próprio, né? Então, nesse bate-papo inicial aqui, eu quero falar sobre isso, né? Qual vai ser a sua versão, né, para o período aí pós-pandemia? Qual vai ser a sua versão, né? Em que você vai se reinventar? Quais são os aspectos da sua vida que você precisará reinventar, precisará redesenhar, precisará redimensionar, não é? Então, você que já está entrando aí, tem bastante gente já aí, graças a Deus, você pode começar a dar a sua opinião aí, né? Qual é a parte de você mesmo que você já percebeu durante essa quarentena que vai precisar reinventar, vai precisar redesenhar, vai precisar de uma reforma, não apenas no sentido de um reboco novo, de um verniz novo, mas de uma visão nova, uma filosofia nova, né? A gente tem acompanhado aí os estudos, os papers, os artigos, etc., né? E tudo vai na direção de que setores inteiros da sociedade precisarão ser repensados, né? Setores inteiros correrão riscos sérios até de desaparecerem do cenário em função desse novo normal. Então fala-se, por exemplo, de setores como lojas de departamento, setores como salas de exibição de cinemas e filmes, setores como gerenciadores de espaços de escritórios, setores que correm um risco seríssimo, né? Que se não se reinventarem, não agirem, não inaugurarem uma nova curva, né, na existência, correrão um risco sério aí na sua vida, né? Há estudiosos apontando para realidades novas na gestão econômica, né, das instituições, nas empresas, né? Um novo design para budget, um novo design para orçamento, um novo design para gestão financeira, um novo design para gestão estrutural, o nome das profissões, o que cada profissão vai abranger, uma nova maneira de olhar para o mundo, um novo jeito de olhar para o mundo, né? Então, tudo isso aí vai marcar esse novo tempo aí na nossa vida. Então, eu queria ouvir um pouco vocês, escreva um pouco aí, para a gente poder já ir aquecendo as turbinas, né, para aquilo que Deus tem para nós nesta tarde, em nome do Senhor, né? A nossa luta hoje à tarde aí, a nossa maratona de reflexão, de poder, de graça, né, para essa tarde aí. Então, vamos lá.
Sua vez. Pode escrever aí, vamos lá. O que você acha? Qual é a sua visão? Qual é a sua opinião sobre isso? Como que você vê tudo isso aí, né? Aí no seu setor profissional, como que você vê? Marquei um encontro hoje aqui com o Roberto Cabrini, jornalista, um dos maiores jornalistas do nosso tempo. E nós estamos aguardando que ele entre, né? Para termos um bate-papo aí, né? Enquanto isso aí, graça e paz, Pastor Alessio, estamos seguindo. Recebendo a palavra, amém. Graças a Deus. Vamos esperar o Roberto entrar. Só um minutinho aí, eu tô fazendo contato com ele, ver se ele tá com algum problema. Olá, Cabrini. Tudo bem, pastor? Como vai? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo. Obrigado Deixa eu aí. só ajeitar meu celular aqui, meu Deus só. Obrigado aí pelo seu tempo, cara. Sei que é Não, corrido. tudo bem. É assim mesmo. Rapaz, a coisa tá muito movimentada. Você pode dizer que com a quarentena intensificou ou não? Para mim, para o meu trabalho, com certeza intensificou, porque a gente não parou um minuto, não teve um dia de folga, a quarentena aumentou o nosso trabalho, nós fomos praticamente os únicos programas jornalísticos, nós e o SBT Brasil, que não paramos de trabalhar, e a minha proposta foi de estar nos locais dos acontecimentos, no chamado Olho do Furacão. Então, eu estive em Manaus, estive no Amapá, estive nas UTIs, estive nas favelas. Essa foi a minha proposta, ver os efeitos da pandemia, as causas, conversar com as pessoas de perto, sem ficar tomando afastamentos indevidos, tomando, evidentemente, os cuidados que são necessários, os chamados protocolos de segurança, tudo isso a gente obedeceu. Mas nós fizemos questão absoluta de estarmos em contato com as pessoas, de vermos de perto o que está acontecendo, de analisar o desenvolvimento da pandemia, de discutir, de trazer reflexões. E na sua visão, depois desse exercício todo, dessa presença mais intensa no olho do furacão, qual é a leitura que você faz desse tempo de pandemia, no modo geral, para as pessoas do Brasil, Cabrini? Eu acho que isso vai ser guardado na memória como um grande ensinamento no final da estrada. Claro que a custo de enorme sofrimento, a custo de lições que o Brasil não deveria estar tomando. O fato é que o Brasil teve tempo suficiente para aprender com os erros de outros. Nós pudemos ter a chance de aprender com os erros da China, da Itália, da Espanha, do Irã, dos Estados Unidos, e ainda assim nós não conseguimos aprender. Por quê? Porque no Brasil, como em outros lugares, mas aqui com certeza esse efeito foi maximizado, nós politizamos o vírus. Nós transformamos o vírus em objeto de discussão entre esquerda e direita, quando, na verdade, nós precisávamos de um discurso de unificação. O vírus não respeita a direita, não respeita a esquerda, o vírus não tem ideologia, o vírus não obedece fronteiras. E parece que o Brasil não aprendeu isso. Nós cometemos vários erros. No começo até tínhamos uma boa administração, porque estávamos respeitando até um determinado momento o distanciamento social, que é necessário para evitar que você perca o controle, para que você fique mais perto daquilo que você não deseja, que é o colapso hospitalar.
mas logo em seguida começou a haver discussões do ponto de vista ideológico, começou a haver discussões dentro do próprio governo brasileiro, onde o presidente tinha um discurso, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tinha um discurso oposto, e evidentemente isso gera um descompasso, isso gera uma mensagem totalmente difusa para a população. Nós perdemos a mão no combate à pandemia. Essa é que é a verdade. E, infelizmente, nós tivemos inúmeras chances para aprender e para nos darmos melhor. Mas não foram somente esses os erros, também nós cometemos os erros de ter permitido o carnaval. Quando existe uma pandemia, a primeira providência a ser tomada é evitar a aglomeração. Isso já se sabe desde a Idade Média, desde o século XIII, quando aconteceu a peste negra, ou em 1918, quando tivemos a gripe espanhola. A aglomeração tem que ser evitada. E a própria OMS cometeu muitos erros. A OMS recomendava que não precisaria fechar fronteiras. Foi um erro muito importante. A OMS não dizia, por exemplo, preconizava que só deveriam usar máscaras aquelas pessoas que apresentassem sintomas, ou que a pandemia só iria atingir países onde o clima frio prevalece. Ou seja, a OMS, que supostamente é o principal órgão, o principal organismo internacional que dita regras e que passa ensinamentos, cometeu muitos erros e passou informações erradas para governantes, que mesmo assim cometeram erros, né? O Brasil poderia ter tido um controle melhor, poderia ter uma luta mais organizada, mais unida, mais unificada em relação à pandemia. Ô, Camille, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma autoridade em termos de reflexão, porque você convive no meio onde os fatos acontecem, conversa com as pessoas que são protagonistas dos fatos, agentes das ações. Esse pêndulo que se desenhou entre conter o avanço da pandemia e não deixar o país sossobrar economicamente, esses dois polos que foram muito alvos aí dessa politização do vírus, etc. Como que você, como jornalista, se situa nesses polos aí? Olha, o nosso grande desafio é você fazer uma cobertura que não seja objeto de contaminação político-partidária. Essa é a nossa principal preocupação nesse momento. O Brasil tem sido tomado por discussões emburrecedoras que não visam o bem do país, visam sim o proveito e o benefício desse ou daquele segmento. São momentos difíceis, momentos onde parcelas da imprensa têm sido contaminadas pela partidarização, e a gente entende que a gente precisa fugir disso. A gente tem que apontar erros, independente da onde eles tiverem origem. Então é isso que a gente procura fazer. A gente aponta erros, por exemplo, o presidente errou quando falou ali, ele repetiu até o discurso da Alzo Varela, mas ele propagou esse discurso, falou em gripezinha, teve maus exemplos. Os governadores também falharam quando praticamente fizeram vistas grossas para explorações, para o superfaturamento. A gente tem tido casos em cima de casos, repetidamente, de superfaturamento, ou seja, nós tivemos enormes possibilidades de estarmos lidando melhor com o que está acontecendo. Os próprios governadores não tomaram as providências no sentido de cancelar o carnaval, se bem é preciso dizer que o governo federal, embora já houvesse um decreto de emergência no país, jamais recomendou que se evitasse, que não se fizesse o carnaval. Mas os governadores tiveram oportunidades. Muita gente já discutia isso, não na intensidade que se discute agora. É claro que agora nós temos mais conhecimento, mas na época do carnaval já havia conhecimento suficiente. Então o que a gente procura aqui é evitar, é fugir dessa questão da partidarização, dessa contaminação totalmente indevida que não leva a absolutamente nada. Se o país tivesse se unido e tivesse deixado para fazer campanha, afinal de contas, eleição presidencial, eleição para prefeito, e o país se perdeu, infelizmente, em discussões que não levam a absolutamente nada, a não ser a autodestruição. Que era o que eu disse a ti da peste negra no século XIII, na verdade, foi no século XIV, né? Foi de 1347, foi o início dela. Eu gosto de ter as informações de maneira muito precisa. Sem dúvida alguma. Onde o Brasil está sofrendo mais a crise, na sua opinião, Cabrini? Olha, o Brasil está sofrendo a crise em todo o seu território, mas o grande erro que se faz é você
querer tomar as mesmas medidas para um país de dimensões continentais. Se você for comparar, por exemplo, a situação do Paraná, a situação de Minas Gerais, a situação do Mato Grosso do Sul, onde a propagação da pandemia está relativamente controlada, ela caminha bem até esse momento, tudo pode mudar. Quando você fala em pandemia, as observações têm que ser constantes. A observação que vale hoje, daqui a 2 meses, pode não valer mais. Mas, nesse momento, não existe uma pandemia acelerada nesses lugares que eu citei. Ao contrário do que acontece no Amapá, ao que acontece em Amazonas, do que acontece em Pernambuco, do que acontece no Ceará, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, você tem que tomar medidas distintas para territórios distintos. Existem lugares onde você pode flexibilizar, você não pode esquecer a economia, nisso o presidente sempre esteve certo, você não pode simplesmente esquecer a economia, mas ao mesmo tempo você precisa conciliar isso com as necessidades de conter o desenvolvimento, né? Afinal de contas, todos nós um dia teremos um enfrentamento com o vírus. O vírus vai chegar a nós mais cedo ou mais tarde. O que tem que se evitar é que isso não provoque um colapso hospitalar. Ou para que você tenha tempo para desenvolver uma vacina, ou para que você tenha o que os especialistas chamam de imunização de rebanho. Então, você precisa principalmente de muita humildade, de bom senso e de um discurso de unificação. O país precisaria se unir. O Brasil jamais se uniu no combate à pandemia e continua perdendo muito tempo em discussões radicais que não levam a absolutamente nada. Deixa eu te fazer um questionamento, Cabrini, com todo respeito por sua história jornalística. Como que você situa o enfrentamento como jornalista desse tempo de pandemia com outros momentos na história, momentos graves que a história ensejou, guerras, questões humanitárias, desastres ecológicos? Como que você situa em termos de desafio para o jornalista, desafio para o jornalismo, essa questão da pandemia? Ela está entre os maiores relevos da história, na sua visão? Indiscutível, indiscutível. Eu acho que a história poderá, em muitos aspectos, ser dividida em 2 partes. Com alguns aspectos negativos, a maior parte de aspectos negativos, diga-se de passagem, mas alguns aspectos positivos, como, por exemplo, a evolução tecnológica, como, por exemplo, a noção de que as fronteiras são menos importantes do que a gente considera, porque o vírus que atinge os Estados Unidos atinge o México, o vírus que atinge o Brasil atinge os nossos países vizinhos. Então, todos nós estamos no mesmo barco. É preciso de mais humildade, é preciso que a gente tenha noção de que estamos habitando o mesmo planeta e o planeta está exposto aos mesmos tipos de problema. Então, acho que isso vai ficar muito bem sedimentado nesse problema. Em relação às coberturas, em relação à análise, a gente tem que comparar com, por exemplo, a gripe espanhola, que foi um vírus, né, foi o vírus influenza, que provocou no Brasil 35 mil mortes, mas evidentemente a gente tinha uma população muito menor também. Nós estamos rapidamente nos aproximando desse número, mas é claro, precisamos relativizar e lembrar que nós temos uma população 15, 20 vezes maior do que nessa época, até mais, até umas 40, 50 vezes maior do que nessa época. Enfim, então a gente precisa lembrar que já nessa época a gente sabia, quando 35 milhões, de 35 a 40, a 50 milhões de pessoas morreram, né? No Brasil 35 mil, no mundo quase perto de 50 milhões de pessoas morreram, já se sabia que a primeira providência que você precisa tomar quando existe uma epidemia, quando a epidemia se transforma em pandemia, é evitar aglomerações. No entanto, e também fechar fronteiras para evitar a propagação. Tudo que a gente não fez enquanto humanidade. E nisso a culpa da OMS, que é uma organização que sem dúvida alguma foi tomada pelo discurso mais político, pelo discurso mais ideologizado, tem uma contribuição. Ela passou mensagens erradas, onde o aspecto mercadológico predominou em detrimento da necessidade humana. É uma série de erros. A gente não pode apontar esse ou aquele indivíduo, esse ou aquele país como culpado. Todos nós somos culpados, até porque todos nós estamos aprendendo em relação ao coronavírus. O que a gente pensava na semana passada pode ser radicalmente desmistificado na semana seguinte. Então a gente precisa ter humildade, precisa ter compreensão, precisa ter tolerância, porque eu vi grandes homens
fazendo comentários de vírus, o próprio, por exemplo, Drauzio Varela, um médico fabuloso, fantástico, de relevantes serviços prestados ao país. Ele disse que se tratava de uma gripezinha, que não iria atingir um clima quente, mas ele teve, por exemplo, a hombridade, com toda a sua capacidade, a sua inegável competência, para dizer que o Brasil não deveria ter realizado o carnaval, que, na verdade, a noção de que não atingiria lugares de clima quente estava errada, e isso foi desmistificado logo meses depois, né? Porque quando a gente viu a propagação do vírus no estado do Amazonas, que é um estado de clima muito quente, e evidentemente que essas noções de que climas quentes não seriam afetados, ela prejudicou a proteção das pessoas. Mas prejudicou muito mais, por exemplo, aquela informação que não precisaria usar máscara, a não ser se você tivesse sintomas. Uhum. Essa é uma noção absolutamente errada. Se nós tivéssemos, nós, sociedade, nós, seres humanos, usando máscaras, se nós tivéssemos usado máscaras desde o início, com certeza o contágio seria menor. Mas nós perdemos muito tempo com especialistas que diziam e propagavam a ideia de que só precisaria usar máscara se você tivesse sintomas. Outra noção errada, por exemplo, que custou muitas vidas seguramente, a de que você só precisa procurar o hospital se você tiver alguns sintomas mais severos, se tiver uma falta de ar mais importante. Hoje, nós já sabemos que se você procurar atendimento médico logo no início, logo no momento que você identifica que está contaminado pelo coronavírus, as possibilidades de cura são imensamente maiores, diametralmente maiores. Então, são erros, são noções, até certo ponto são compreensíveis, porque estamos falando de algo novo. Até agora, a gente não sabe se uma pessoa que é contaminada, se ela fica ou não imunizada. Até agora nós não sabemos. Até agora nós não sabemos exatamente quando teremos uma vacina à disposição. Os mais otimistas falam no final do ano, os mais realistas, né, digamos assim, falam no meio do ano que vem. Enfim, a vacina é absolutamente essencial, como também a gente vai precisar ter uma noção exata para se analisar exatamente quem tomou as melhores providências daqui a 2 anos, né? Hoje, por exemplo, a Suécia muito criticada porque a Suécia basicamente não fechou o seu comércio, não fechou as suas portas, porque acreditou na tese da imunização de rebanho, que era interessante ter o contato, porque isso provocaria uma imunização, a não ser naqueles grupos de risco maior, né? Hoje, a contaminação da Suécia é muito maior do que aquela que acontece em todos os seus países vizinhos. Mas pode ser que daqui a 2 anos a Suécia esteja numa situação melhor, porque imunizou rapidamente, e os países que hoje não estão contaminados estejam numa situação pior. Nós não sabemos. É por isso que a gente precisa de humildade e a gente precisa tentar, à medida possível, evitar constatações, raciocínios e cravar pensamentos precipitadamente. Me diga uma coisa, se você tiver que, até esse momento, Cabrini, pensar assim, qual é a grande personalidade nesse momento, do aspecto positivo, que tem, de fato, contribuído com quem é e com o lugar que ocupa, com a posição que ocupa, em favor da humanidade, independente de ser uma pessoa ou uma instituição, quem que você elegeria como a personalidade positiva desse tempo de crise no mundo? Olha, eu que estive nas UTIs, eu que estive nos lugares mais afetados, é muito fácil responder isso. Sem dúvida, o profissional da saúde. Aqui, principalmente o profissional da saúde no Brasil. Aquele que não conta com EPIs. Os brasileiros, enfermeiros, assistentes de enfermagem, técnicos, médicos, não contam com a devida proteção. Por isso que nós temos mortes num número muito maior que os Estados Unidos, são hoje o país, né, que tem o maior número de mortes, mas nós temos 4 ou 5 vezes mais mortes, os Estados Unidos tem 4 ou 5 vezes mais mortes, entretanto, o Brasil tem um número maior de mortes envolvendo os profissionais da saúde. Por quê? Porque nós não damos aos nossos profissionais da saúde a devida proteção. Nem por isso eles esmorecem. Eu vi exemplos incríveis de pessoas morrendo, de profissionais da saúde morrendo, nem por isso deixar de trabalhar, pessoas que deveriam estar em casa e continuam tentando ajudar os outros e pagam um alto preço, pagam com a própria vida. Eu hoje estou totalmente assim, tomado por esse sentido de gratidão a essas pessoas que eu convivi diretamente, né? Vi de perto a proteção em alguns lugares do Brasil sem receber. Por exemplo, em Amazonas, boa parte dos profissionais da saúde não recebem, e mesmo assim estão ali tentando salvar vidas.
São pessoas que não são devidamente valorizadas. Não basta bater palmas para elas, você precisa ajudá-las, você precisa cuidar para que elas tenham uma proteção devida. Muitos hospitais do Brasil esconderam a situação, disseram que estavam totalmente preparados, preconizaram que tinham todas as proteções, todos os EPIs para os profissionais da saúde, quando na verdade não tinham, mentiram para a população, mentiram para esses profissionais. A gente até fez matéria, não vou citar nomes aqui, por uma questão ética, mas quem acompanhar a nossa série chamada O Inimigo Invisível, no YouTube, no SBT, no Conexão Repórter. Você põe ali Conexão Repórter, O Inimigo Invisível. Tem ali 10 semanas, 10 grandes documentários sobre isso, e a gente trata muito desses assuntos, como erros foram cometidos, e em relação ao menosprezo pela vida dos profissionais da saúde, isso fica extremamente evidente. Agora, uma questão de esclarecimento para o povo, partindo aí já para a gente fechar essa nossa live. Sei que o seu tempo é muito precioso, mas se fala muito assim que a mídia só divulga o número de mortos, só divulga, digamos assim, por assim dizer, o lado negativo. Isso tem que ser assim mesmo? É isso que vai prestar um melhor serviço para a população, ou não? É uma falha realmente do sistema de comunicação, a mídia em geral? Como é que você vê isso? Quando você fala mídia geral, você incorre num risco muito grande, porque você não pode generalizar. É difícil, existem, né? Vários tipos de divulgação. Uhum. Eu acho totalmente indevido, errado e distorcido você não divulgar o número de pessoas que se recuperam. Isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem que divulgar os mortos. Você não tem que esconder nada. Uhum. Você não tem que esconder. Você tem que dizer quantos estão morrendo, você tem que dizer quantos estão se recuperando. O público tem que ter acesso a todas as informações, as positivas, as negativas, e eu acho, sim, com certeza, pessoalmente, que você precisa equilibrar uma cobertura, mostrar o que não está indo bem, mostrar o que dá esperança, enfatizar atitudes negativas, da mesma forma que você tem que enfatizar atitudes positivas. É um equilíbrio, porque a vida, ela não pode ser, as atitudes e os acontecimentos em relação à pandemia, eles não podem incorrer nem na glamorização e nem na demonização. Tem que ter um equilíbrio. Tudo precisa ser equilibrado, tudo precisa ser devidamente divulgado. E hoje você vê que está havendo equilíbrio, no seu ponto de vista? Um pouco maior, mas não na extensão exata. Existe uma prevalência ainda do aspecto negativo, isso é indiscutível, em detrimento do positivo. Algumas mudanças, alguns veículos passaram a divulgar o número de recuperados, por exemplo, que no começo não se divulgavam, era um absurdo. Uhum. Era um absurdo não se divulgar o número de recuperados. O Brasil, no começo, por exemplo, tinha índices muito bons de recuperados, isso não se divulgava. Entendeu? E o que não pode fazer que a gente esqueça de divulgar o índice de contaminação, o índice ou as pessoas que morrem, tudo tem que ser divulgado, com certeza. Mas divulgar quantos se recuperam é uma coisa muito importante, as pessoas têm o direito de saber disso. Você foi eleito ano passado, não foi um jornalista de destaque no mundo, e isso aí é uma coisa justíssima pela qualidade do trabalho que você faz. E você tem um livro recentemente lançado. Eu queria pedir que você falasse um pouco sobre o seu livro, a proposta dele. Eu estou aqui, rapaz, nos Estados Unidos, tudo fechado, não compro lugar nenhum, estou assim... Deixa eu mostrar o livro. Vou pegar um livro aqui, primeiramente. Deixa eu mostrar para você. Eu escrevi um livraço, já li algumas sinopses, opinião de um monte de gente, vontade de ler esse texto aí. Aqui está. O livro é esse daqui, né? O livro em questão é esse daqui. Ele se chama, deixa eu ver, está de na cabeça, agora sim. Ele se chama No Rastro da Notícia. Uhum. E nesse livro, a minha proposta é contar os bastidores das minhas grandes histórias, as histórias mais marcantes, de uma forma a passar reflexão para as pessoas. Mostrar os dilemas que um repórter que constantemente está fazendo matéria investigativa passa. Eu procurei diversificar bastante as histórias, então eu falo sobre as coberturas de guerra, eu falo sobre a localização de fugitivos da justiça, falo sobre entrevistas desafiadoras como a do Fernandinho Beiramar, sobre a do Ben Johnson, no caso do doping, sobre a experiência de ter sido sequestrado pelas Farc, histórias humanas como, por exemplo, aquela que narrou o que muda na vida de uma pessoa com a proximidade da morte, quando ele conheceu uma mulher absolutamente fabulosa chamada Rosa, que ela estava nos últimos dias da vida dela e nem por isso deixava de ter uma visão positiva, tanto sobre vida como sobre morte. Então é um livro onde eu procurei assim, diversificar bastante, falar da minha convivência com a Ayrton Senna, né?
cobertura da Fórmula 1 e do Senna em um determinado momento da minha carreira, foi assim muito marcante. Mas eu procurei cada história rechear de reflexões, de ensinamentos, desmistificando a vida de um jornalista, né? Mostrando que muitas vezes para cada 10 tentativas de uma matéria investigativa, apenas uma ou duas dão certo. Enfim, uma visão otimista, porém realista das nossas atividades. E, acima de tudo, um livro, eu procurei fazer um livro agradável de ser lido, né? Eu procurei colocar o leitor do meu lado, vivendo as mesmas emoções. Ao final de cada capítulo, eu ficava extenuado, transpirava fortemente, porque eu vivia as situações e aprendi sobre elas com outro olhar em cada momento. É como se eu estivesse vivendo novamente, né? Então, as pessoas que têm lido, e o livro tem sido extremamente bem avaliado, no Scooby, que é um dos principais avaliadores, é um dos livros mais bem avaliados, em todos os sites de avaliação, o livro foi extremamente bem recebido, né? A vendagem dele também tem sido muito gratificante. É um livro onde eu procuro deixar a pessoa do meu lado para que viva com os meus olhos os dilemas do jornalismo investigativo. Não de uma forma a romantizar o que a gente faz, de uma forma realista, mas também de uma forma positiva, de uma forma que seja otimista. Que eu acho que a gente precisa mostrar que vale a pena mostrar a realidade, mas desde que você descubra caminhos às encruzilhadas da vida, né? O jornalismo ele é essencial para a humanidade desde que ele tateie ou pelo menos tente descobrir os melhores caminhos. E tente também fugir do lugar comum, da contaminação ideológica, que ele tente fugir da demonização ou da glamorização, de uma visão maniqueísta das coisas, né? Nada é totalmente positivo, nada é totalmente negativo. Aquilo que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã, aquilo que era falso ontem, amanhã pode ser transformado, enfim. A gente precisa dessa relatividade para a visão jornalística, porque o jornalismo ele é apenas e tão somente uma janela para a vida. Nós não podemos culpar a janela pela paisagem que ela projeta ou pela paisagem que ela nos permite enxergar. E é isso que eu procuro passar no jornalismo. Eu sou um apaixonado pelo jornalismo, mas um jornalismo que luta para combater injustiças. O jornalismo que procura dar voz àqueles que muitas vezes não têm voz, aquele que procura valorizar essencialmente o ser humano. Ô, Cabrini, eu vou dar 3 palavras aqui para você, independente se estiver no livro ou não, mas só para aguçar aí o apetite, né, intelectual, a palavra lágrima, tensão, a palavra tensão e a palavra vibração. Nesse tempo de vida jornalística, o que te arrancou mais lágrimas, o que provocou mais tensão e o que te propiciou o maior sorriso? Lágrimas foram muitas ocasiões, né? Cobertura da morte do Ayrton Senna, que era uma pessoa a quem eu admirava muito, tinha um convívio muito grande, uma pessoa que passava grandes exemplos para todos e para mim especificamente, que convivi muito com ele, como também a cobertura de guerra, quando você vê as vítimas inocentes da população civil sendo inocente desta luta pelo poder de uma forma egoística totalmente. A guerra é uma luta por poder de civilizações, aonde quem paga o preço é sempre a população civil, aquela que não tem culpa de nada, e você se sensibiliza muito quando você vê o sofrimento de crianças, é algo que comove muito de todos, né? Toda a população inocente, você sofre muito com isso, você quer ir embora, mas ao mesmo tempo você se dá conta de que a sua presença lá pode trazer conscientização e você precisa continuar o seu trabalho. Então, e quando você vê injustiças, né? Você precisa no jornalismo lutar contra injustiças. E a história do jornalismo investigativo, pelo menos aquele que eu pratico, ela é repleta de situações de muita injustiça, como por exemplo a cobertura pela pedofilia na Igreja Católica, onde setores da Igreja Católica, né, faziam vistas grossas para casos de abusos sexuais, e que trouxe uma justiça maior e fez com que os setores que lutavam pela justiça dentro da própria igreja, né, a gente não pode jamais generalizar, tivessem uma importância maior, mas isso a base custo e muito sofrimento das pessoas que foram durante muito tempo abusadas sexualmente e não tinham voz. Então, todas essas lágrimas me motivaram a produzir um jornalismo que trouxesse conscientização. Banda podre da polícia, é terrível quando a polícia tem armas e para provocar arbitrariedades, ela
produz estragos consideráveis, mas ao mesmo tempo, quando você faz isso, você procura valorizar aquele bom profissional, aquele que luta por uma polícia correta. A polícia no Brasil, nos últimos tempos, tem realizado grandes trabalhos, houve uma grande evolução e eu fico extremamente feliz com isso. Enfim, então lágrimas, eu acho que isso está muito bem exemplificado. Você falou, além de lágrimas, você falou em tensão. Tensão, né? Tensão. Tensão, olha, foram muitas situações de tensão. Na cobertura de guerra, no Afeganistão, por exemplo, Cabul sendo bombardeado ali, e a gente ali, quando o Talibã tomou o poder lá e os inimigos do Talibã bombardeavam Cabul, isso produziu uma tensão enorme, você não tinha jamais uma sensação completa de segurança, todo lugar tinha uma insegurança muito grande, e você tinha que continuar, porque se você não continuasse, você não ia mostrar como a população civil, que é isso que me motiva, estava sendo de injustiçada, né? Como as mulheres estavam sendo injustiçadas, porque quando o Talibã tomou o poder, elas deixaram de ter direitos básicos, como direito à escola, direito a se manifestar, direito a ter uma vida mais digna, mas isso a custo, assim, de muita tensão. Me lembro perfeitamente quando a gente estava filmando uma vila persa, isso eu conto até no livro, que estava sendo totalmente dizimada pelas tropas do Talibã, porque eles tinham dado comida para os persas, que eram os inimigos do Talibã. Na saída, a gente filmou a vila sendo destruída, inocentes pagando o preço, e na saída a gente foi interceptado. Quando a gente foi interceptado, a gente achava que a gente ia ser fuzilado sumariamente. Houve todas as menções que isso aconteceria. No fim, pelo fato de saber falar algumas palavras do idioma pastum, eu consegui convencê-los a me levar para um comandante que falasse inglês, e aí eu consegui mostrar que a gente estava ali acidentalmente, né? Não era exatamente o que estava acontecendo, mas era o que eu tinha para falar naquele instante, né? E a nossa vida foi poupada, a gente voltou com a imagem, a gente voltou com um grande trabalho, mas é claro que essa tensão ainda está incrustada na minha alma aqui, eu ainda consigo senti-la. Tensão também, no momento que eu estava ali para anunciar a morte do Ayrton Senna, foi um momento de muita tensão, com certeza. Tensão quando você tem que entrevistar alguém como Fernandinho Beiramar, que tenta manipular a sua entrevista, é um cara muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele tenta te intimidar. Então a atenção, ela faz parte do nosso trabalho, mas eu aprendi que eu consigo controlar a atenção. O medo, ele é bem-vindo, porque o medo mostra as suas limitações. É importante você conhecer as suas limitações. O medo se torna um problema quando o medo te paralisa, quando o medo te engessa, quando o medo faz com que você tome atitudes erradas. Então aí ele se torna um problema. Mas uma dosagem de medo, e o medo é o sentimento seguinte ao da tensão, né? Ela é benéfica, né? Então quando as pessoas me perguntam se nesse momento de tensão, se eu senti medo, claro que eu senti. Eu apenas descobri que eu consigo controlar esse medo. Eu sou aquele cara que, às vezes, se um companheiro de trabalho está paralisado pela tensão, eu pego a câmera, filmo, que eu descobri que eu consigo ter, né? Como eu disse, eu tenho medo, claro que eu tenho, todo mundo tem medo, todo ser humano tem, né? Mas eu apenas consigo ter a noção de que, se eu mantiver um certo equilíbrio, eu vou ter chances melhores de sobrevivência, né? No jornalismo, quando você faz essas coberturas radicais, nada te dá a certeza total de segurança, mas você tem atitudes que te expõem mais. Foi isso que eu aprendi ao longo de tudo isso. E a última palavra que você citou foi? Vibração, alegria, júbilo. Olha, vibração. Eu me identifico muito com essa palavra, né? Porque não existe bom jornalismo sem vibração. Quando você perde entusiasmo por aquilo que você faz, pelo valor do seu trabalho, você morreu profissionalmente. Essa que é a verdade. Vibração é essencial. Quando você amanhece, tem que agradecer o fato de você estar vivo, tem que agradecer a oportunidade de poder ajudar pessoas, tem que descobrir erros que você tenha cometido para poder corrigi-los, e tem que procurar olhar a vida com otimismo. E a vibração me traz tudo isso. A hora que eu perder a vibração, eu vou estar muito próximo de mudar de profissão, ou sei lá, vou estar muito próximo de morrer, porque a minha vida não terá mais sentido. A minha vida toda ela é motivada por vibração. Uma vibração em fazer um trabalho digno, né? Em fazer eventuais ajustes de rota, puxa, eu podia ter coberto isso melhor, por isso eu podia ter sido mais justo nessa matéria. A gente está sempre se questionando, né? Toda matéria que eu vejo, acabei de fazer, eu vejo no ar, falei, puxa, aqui eu podia ter feito isso. Eu sou muito perfeccionista, e isso me traz até um sofrimento muito grande, porque tudo, olha, essa vírgula aqui não está bem colocada, eu podia ter falado melhor nisso, olha, essa palavra, eu podia ter escolhido uma palavra melhor aqui. Então a gente tem que ter humildade para fazer esta autoavaliação a todo instante, mas sempre tendo como perspectiva uma visão positiva. Eu sou um otimista em valorizar o ser humano, que eu acho que a gente só se salva enquanto raça, enquanto ser humano, com otimismo e valorizando a figura humana. O ser humano é a essência do meu trabalho. Pelo menos eu procuro pensar dessa forma. Mas você consegue se lembrar de alguma investigação, alguma matéria, que quando você fez,
nasceu aquela alegria enorme no coração que te entusiasmou, etc. Isso faz parte da realidade ou isso é ilusão? Isso faz parte da realidade, com certeza. Você tem como principal motivação promover justiça, pelo menos a minha é essa, promover justiça, né? Fazer com que pessoas que estejam sendo injustiçadas possam ter voz. Por exemplo, recentemente, um preso, um homem negro, foi injustamente acusado de um crime. Através da nossa reportagem, ele foi solto. A matéria, inclusive, vai entrar. Um cara chamado Tonhão. Até recomendo quem puder assistir. Uma outra mulher também passou pela mesma situação. Eu vi fazendo matérias que levam à justiça. Essa a gente ganhou até o prêmio ESSA da pedofilia na Igreja Católica, que promoveu justiça, reconheceu os bons profissionais e mostrou que isso não pode ser jogado embaixo do tapete e deu voz a essas pessoas. Então, isso me trouxe, assim, um grande alento, né? Constantemente você faz matérias onde você observa que as pessoas passam a ter maior voz e a justiça acontece. Como também, muitas vezes, você se desilude, né? Às vezes você mostra algo totalmente errado e existe uma maneira desta máfia dar um jeito e controlar e continuar tudo como era. Isso você fica muito desanimado. Faz parte também, mas você não pode esmorecer diante desses obstáculos. Verdade. Olha, Cabrini, eu quero dizer para você o seguinte, que você é um dos presentes aí que eu recebi de Deus nos últimos tempos. Conhecer você, estar mais próximo, já estava próximo do seu trabalho e me aproximar de você é um grande presente. A minha área de atuação, você sabe, eu sou pastor, minha formação é teologia, né? E eu louvo a Deus por sua vida, entendo que você presta um serviço extraordinário para o Brasil e para o mundo. Oro por você, por sua família, pelo perigo que você corre no seu trabalho, porque o jornalismo investigativo ele tem uma carga de periculosidade muito grande. Você está sempre exposto, você está sempre comprando a briga de um monte de gente, porque não tem jeito de não ser. Então eu oro muito para que Deus te proteja, te ajude, te dê muita saúde, condição de continuar sendo essa pessoa maravilhosa e esse profissional assim, de excelência que você tem sido. Que Deus te abençoe muito. Aqui em Orlando, você tem um amigo, espero a sua visita aqui com meu livro autografado, porque isso aí vai para a minha coleção. Então, eu deixo assim um minuto para você dar suas últimas palavras, especialmente agora, Cabrini, eu pediria, para os brasileiros que vivem na América. Que a gente está aqui na América, são 2 milhões de brasileiros aqui, a gente fica assistindo o Brasil pela televisão, os nossos óculos são as maiores redes de televisão, a internet, nem sempre aquilo que chega aqui é exatamente no tempo real que está acontecendo. Uma palavra sua aí para essa brasileirada que mora aqui nessa parte do mundo. Pastor, quero dizer que foi uma honra muito grande. Parabéns pelo seu trabalho. O senhor é um homem de bem, um homem que tenta passar a ser uma mensagem muito positiva. Eu me identifico com isso. Me sinto muito honrado de poder participar da sua live. Continue no seu belo trabalho aí. Eu quero dizer que eu me identifico com cada um desses brasileiros, afinal de contas, eu já morei nos Estados Unidos em vários momentos da minha vida. Eu morei como estudante, primeiro em 1983, depois na Califórnia, depois eu fui correspondente com apenas 21 anos, em 1983 também, quando eu tinha 22 anos, né, na Globo de Nova York. Depois eu voltei como estudante em Arkansas. Que a gente brinca de Redneck Land, né? Na verdade são pessoas maravilhosas, são caipiras, assim, no bom sentido, né? Até porque eu sou caipira também, sou de Piracicaba, interior de São Paulo, então a gente se identificava, e foi muito bacana. Eu morei em Jonesboro como bolsista do Rotary, e depois eu morei como correspondente internacional da Globo, sênior já, e correspondente inicialmente do SBT, depois da Globo, de 1997 até o ano de 2000. Então eu tive assim, longos anos de Estados Unidos, sei as dificuldades, sei as aflições, e sei da importância desses brasileiros, o quanto eles contribuem com a sociedade americana, o quanto eles contribuem com a sociedade brasileira, com as experiências, com os ensinamentos que eles passam, o que eles aprendem. Isso é levado também para nós brasileiros, o quanto é importante esse intercâmbio. Então, quero dizer que nós estamos juntos
que eu estou sempre prestando atenção nas necessidades de vocês, já fiz inúmeras matérias sobre as aflições da sociedade brasileira aí, que é uma sociedade atuante, muito importante. Então eu quero dizer que é uma honra muito grande falar com essa comunidade, é uma comunidade tão produtiva, tão especial e pela qual eu torço muito, eu fico muito feliz quando eu encontro com essas pessoas. Eu volto e meio, estou nos Estados Unidos, né? É um país que eu admiro pela sua pluralidade, pela sua democracia, então eu me sinto muito bem e todas as vezes que eu estou aí eu procuro estar com os nossos amigos brasileiros, sabendo das grandes histórias, enfim. A minha experiência nos Estados Unidos, ela sempre foi muito enriquecedora, a minha está formado nos Estados Unidos, né? O meu filho se formou, minha filha se formaram em Indiana, na Purdue University. Então, eu sou muito assim grato a essas experiências que a gente pôde ter, não só a minha individual, a da minha esposa, dos meus filhos. Então, saibam que vocês não estão sós, que nós temos olhos para vocês o tempo todo e foi uma honra muito grande poder falar com vocês. Olha, Cabrini, um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família, vamos fortalecer nossos vínculos de amizade e que isso possa se desdobrar sempre para o bem da humanidade. Que Deus te abençoe muito, tá? Um grande abraço, querido. Abraço, pastor. Abração aí, felicidades e que todos nós possamos juntos e com humildade vencer essa pandemia. Amém. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou. Fique na paz. Cabrini, 100%. Deus te abençoe. Abração.